como evoluiu o consumo privado no terceiro trimestre de 2023. Num trimestre marcado pela continuação do aumento das prestações dos créditos à habitação, devido à subida das taxas de juros, um dos principais destaques vai, no entanto, para o aumento do consumo privado, em termos reais, face ao segundo trimestre. Este aumento ficou a dever-se em grande medida a dois fatores. Por um lado, a melhoria do poder de compra das famílias, graças à desaceleração da inflação, que continuou em trajetória descendente, situando-se em 4,8% no trimestre, um valor apesar de tudo ainda elevado. Por outro lado, ao crescimento do emprego, em 0,1 pontos percentuais face ao trimestre anterior, apesar do aumento das insolvências, especialmente no setor da indústria. Por categorias, continuaram a registrar-se dinâmicas bastante distintas. Em geral, as despesas das famílias em bens alimentares aumentaram face ao trimestre anterior, tanto em valor como em volume. Por outro lado, as famílias residentes em Portugal tiveram no segundo trimestre significativamente menos despesas com bens duradouros, como automóveis ou eletrodomésticos. A subida das taxas de juro deu origem ao aumento do incumprimento no crédito à habitação. Depois de sucessivos aumentos das taxas de juro, o Banco Central Europeu anunciou recentemente a primeira pausa nesse movimento. No entanto, as taxas Euribor tinham já atingido máximos dos últimos 14 anos, o que se traduziu num aumento significativo do serviço de dívida das famílias, nomeadamente das detentoras de crédito de habitação a taxa de juro variável. A prestação mensal média do crédito de habitação aumentou 45 euros entre abril e setembro de 2023, acumulando um aumento de 132 euros entre janeiro de 2022 e setembro deste ano. O esforço exigido às famílias de menor rendimento é naturalmente muito elevado, levando ao aumento de situações extremas em que o pagamento da prestação mensal se torna impraticável sem renegociação. No entanto, o incumprimento do crédito à habitação no terceiro trimestre permaneceu em mínimos desde que há registro. Para esta aparente solidez tem sido determinante a robustez do mercado de trabalho e a concentração do crédito à habitação em famílias com rendimentos mais elevados. As exportações portuguesas registaram um desempenho positivo? Não, antes pelo contrário. Se por um lado o consumo e o investimento aumentaram no trimestre e contribuíram positivamente para a atividade económica, por outro lado as exportações recuaram significativamente, penalizadas pelo abrandamento da economia da zona euro. A procura externa foi assim a principal responsável pela redução do PIB de 0,2% face ao segundo trimestre do ano. As exportações de bens, descontadas do efeito de preços, caíram 1,4% face ao trimestre anterior, naquela que foi a segunda redução consecutiva em cadeia e a terceira no último ano. Este fraco desempenho deve-se em grande medida ao pior momento do setor industrial, que registrou um recuo tanto no volume de produção como no emprego e nas ordens de compra. As exportações de serviços, em termos reais, também diminuíram face ao segundo trimestre e até de uma forma mais expressiva, mas fixaram-se num patamar significativamente superior ao do mesmo período do ano passado. No entanto, no setor dos alojamentos turísticos, um dos principais contribuidores para as exportações de serviços, por via do turismo internacional, o trimestre foi positivo. O número de dormidas de não residentes aumentou em todos os distritos e continuou a reforçar os máximos históricos do setor, com especial destaque para um forte aumento dos turistas oriundos dos Estados Unidos da América e do Canadá. Em contrapartida, as dormidas de turistas oriundos de França e Espanha permaneceram com uma dinâmica mais lenta e em linha com 2019. O que esperar do próximo trimestre? A economia portuguesa deverá continuar a mostrar resiliência perante os choques que tem enfrentado, mas os sinais de deterioração do contexto deverão passar a estar mais visíveis devido aos efeitos acumulados da subida das taxas de juros. Desde logo no mercado de trabalho, onde as insolvências e o desemprego deverão aumentar ligeiramente e, em resultado disso mesmo, também as vendas a retalho deverão perder fulgor. Apesar dessa evolução menos favorável, devemos assistir a uma evolução positiva em várias frentes, começando pela inflação, que deverá continuar a abrandar nos próximos meses. Também os rendimentos do trabalho deverão ser reforçados no próximo ano, com o contributo de algumas medidas inscritas no Orçamento do Estado. Em conjunto, estes desenvolvimentos significam, na prática, uma melhoria do poder de compra das famílias. Também pela positiva, as medidas governamentais de apoio ao crédito à habitação deverão ajudar a mitigar o impacto da subida das taxas de juros. Finalmente, é também esperado um melhor desempenho das exportações, com a recuperação das economias europeias, em particular da Alemanha, o que deverá dar um novo ímpeto ao setor industrial em Portugal. No agregado, antecipamos um abrandamento da atividade económica em Portugal, embora mantendo-se entre as economias com melhor desempenho na zona euro. No entanto, os desenvolvimentos internacionais adensaram os riscos, que deverão continuar a pairar sobre o horizonte durante os próximos trimestres.